programa contém dramatizações e histórias reais que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Existem fenômenos que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam explicações racionais. Em uma ilha remota do Atlântico Norte, 3 faroleiros desaparecem. Um crime? Ou algo ainda mais sinistro? As testemunhas viram a besta de Stronsey. Ou seria a ilha amaldiçoada? Ele encontrou alguma coisa tão apavorante que quis deixar a ilha imediatamente. Em uma pequena cidade da Rússia, um corpo mutante mumificado é descoberto. Uma criança gravemente deformada? Ou algo vindo de outro mundo? Um policial investiga o caso mais bizarro de sua carreira. O mistério de Alechenka. Абсолютно отсутствует. То есть это неизвестный геном. Novas investigações questionam acontecimentos bizarros e eventos misteriosos. Eu nunca vi nada parecido. O que achamos lá embaixo? Era um objeto voador não identificado. Um decolute e outro decolute. Testemunhas oculares e evidências recentes abrem novas possibilidades. O que eu vi foi real. Não faz nenhum sentido. Repense tudo que você acredita saber. Histórias inacreditáveis. No Oceano Atlântico, 30 quilômetros a oeste das Hébridas Exteriores da Escócia, há um grupo de ilhas desertas, as Flannan. Em 1895, elas ganham um farol para alertar os navios sobre rochas perigosas. E apenas um ano depois, ele se torna o cenário de um dos maiores mistérios da Escócia. Os 3 faroleiros que o habitavam desaparecem. Como 3 pessoas podem sumir de uma pequena ilha sem deixar vestígios? Esta fotografia aqui mostra os 3 faroleiros. Este é Tom Marshall, o meu tio-avô, e, até onde sabemos, é a última fotografia conhecida dos 3 homens vivos. Provavelmente só alguns dias antes de desaparecerem. Eu adoraria saber o que aconteceu com meu tio-avô. O historiador e escritor Keith McCloskey é um especialista em resolver mistérios como este. As pedras se erguem do oceano. A sensação de solidão é quase insuportável. Ele está tentando descobrir o que aconteceu com os 3 faroleiros. Mais de 100 anos atrás, 3 homens fazem a mesma jornada através do mar. O faroleiro-chefe é James Ducat. Thomas Marshall é o faroleiro assistente. Não esquece de assinar. Mas é claro que eu não vou esquecer. E o terceiro homem é Donald MacArthur. No 4º dia de uma temporada de 2 semanas, eles já se veem cercados pelo inverno. Onze dias depois, o faroleiro substituto Joseph Moore chega à ilha para assumir o próximo turno. Oi! Ele não encontra sinal dos homens. MacArthur! Keith McCloskey vai direto ao farol. McCloskey planeja estudar os registros deixados por Moore. Moore escreveu. Estava bem claro que alguma coisa grave tinha acontecido. O fogo estava apagado e as cinzas estavam muito frias. Tudo estava no lugar. Olá!
MacArthur! As panelas tinham sido lavadas pelo cozinheiro designado. Depois, Moore investigou os quartos dos homens e não achou nada fora do lugar. Os homens pareciam ter sumido da face da terra. O relato de Moore termina assim. Mas outro documento pode ser a chave para o mistério. 2 dias após a descoberta de Moore, o Departamento de Faróis do Norte envia o superintendente Robert Muirhead às Ilhas Flannan para descobrir o que houve. Ele examina o diário do farol, que documenta tudo o que acontece na ilha. Ele não revela pistas sobre como eles desapareceram, mas informa exatamente quando. Muirhead afirma em seu relatório que o diário foi preenchido até o dia 13. O registro do dia 14 foi escrito numa lousa. E o registro de parte do dia 15 também foi escrito numa lousa. Depois do dia 15, o diário está vazio. O que acontece naquele distante dia de dezembro que leva ao desaparecimento dos 3 homens? Muirhead propõe uma explicação. Ele acredita que os 3 homens saíram para proteger o equipamento de uma tempestade. Eles foram pegos por uma onda gigante e arrastados para o mar. O Departamento de Faróis do Norte aceita rapidamente suas conclusões e encerra o caso. Mas Keith não está convencido. E com a ajuda do capitão Donald Macaulay, decide testar a teoria de Muirhead. Eles começam procurando o local onde os homens estariam, segundo Muirhead, quando foram levados pela onda. Eu estou tentando deduzir o que aconteceu nessa área aqui. Muirhead diz que os homens estavam trabalhando 12 metros acima da plataforma do guindaste, em uma fenda nas rochas. Eu acho que esse lugar se encaixa na descrição. É uma boa área aqui. É bem protegido e tem uma outra área aqui. Eu acho, Donnie, que esse é exatamente o lugar onde o Muirhead achava que os homens estavam trabalhando quando morreram. É uma ideia meio assustadora, mas sim. Se Keith e Donnie estiverem certos, eles podem calcular o tamanho da onda assassina. Donnie vai até um ponto do penhasco à mesma distância da superfície da água. Ele vai baixar uma corda que deve ser longa o bastante para chegar até a base do penhasco. Pronto, a corda está encostando na água. Donnie desenrola cerca de 33 metros de corda. As medições são conclusivas. Os homens estavam a 12 metros acima de onde estou agora. Para uma onda alcançar aquele ponto, ela precisaria ter mais de 33 metros. Estas ondas existem. Keith volta ao continente para falar com o especialista. E com o mistério se aprofundando, ele encontra um caminho mais perturbador. Uma conspiração não seria impossível. Em 1900, 3 faroleiros experientes desaparecem das remotas Ilhas Flannan, na Escócia. E até hoje ninguém sabe explicar como. Os homens sumiram da face da Terra. O historiador Keith McCloskey está investigando se eles podem ter sido arrastados por uma onda gigante. Mas o mar, naquele dia sombrio de dezembro, poderia ter gerado uma onda tão grande. O meteorologista local, o Dr. Ed Graham, é um especialista nas condições do Atlântico Norte. Oi, prazer em conhecê-lo. O que é isso exatamente, Ed? Isso é o que chamamos de reanálise. Nós usamos um conjunto de dados climáticos para recriar o clima no ano de 1900. Tá legal. As Flannan ficam mais ou menos aqui. E a data que nos interessa é o dia em que eles desapareceram.
Pode voltar até o dia 15 para a Posso gente sim. ver? Vamos dar uma olhadinha. As curvas isobáricas são próximas e bem apertadas. Ventania grau 9 na escala de Beaufort, com rajadas de 100 km por hora, ou até um pouco mais. Quanto às ondas, nós teríamos algumas grandes vindas do sul e, obviamente, elas não têm nenhuma obstrução até chegar às Ilhas Flannan. Então, nós veríamos ondas nesse dia de, no mínimo, 9 metros. Talvez. Mas a gente não veria uma onda de 30 metros Bom, nesse dia. para mim, isso seria extremamente improvável, considerando as condições meteorológicas. É uma ventania forte, mas não uma tempestade. Certamente não é um furacão. E nem nos furacões mais fortes nós teríamos ondas de 30 metros. Embora Cave possa descartar uma tempestade com ondas capazes de alcançar os homens, ondas gigantes podem surgir em condições tranquilas. A primeira é registrada oficialmente em 1995, quando uma onda de 18 metros atinge e danifica a plataforma de petróleo Dropner, no Mar do Norte. Em fevereiro de 2000, um navio de pesquisa britânico registra uma onda gigante com 29 metros de altura. É um recorde mundial, mas no mínimo 4 metros mais baixa do que a onda necessária para arrastar os faroleiros. Se eles foram levados por uma onda, ela é maior do que qualquer outra já registrada. Isso torna a teoria de Muirhead quase impensável. E a teoria da onda gigante também é improvável por outro motivo. Em seu relatório, Robert Muirhead afirma não ter encontrado as capas de chuva de 2 dos faroleiros. Os 3 se molharem. Eu grito se precisar de ajuda. Sim. Tomem cuidado. Vamos tomar. Mas a capa do terceiro homem, Donald MacArthur, ainda está pendurada, sugerindo que ele não deixou o farol. Cave vai falar com Alistair Henderson, faroleiro sênior do Departamento de Faróis do Norte há mais de 30 anos. É aceitável que os 3 homens estivessem do lado de fora numa tempestade? Não, porque um devia ficar lá dentro. É uma regra de ouro. Os faroleiros nunca devem deixar o posto totalmente desguarnecido. E qualquer faroleiro saberia disso. Cave quer descobrir mais a respeito do homem que ficou para trás, Donald MacArthur. Ele pode ser a chave de todo o mistério. O diário revela os turnos exaustivos de MacArthur no farol. Ele trabalhou 23 dias no mês de outubro, de acordo com o diário. E ele trabalhou em novembro praticamente o mês inteiro, 27 dos 30 dias. E aqui está ele, em dezembro, de volta à ilha. MacArthur passa mais de 8 das suas últimas 10 semanas de vida enjaulado com seus colegas no farol. Ele tinha uma jovem esposa e 2 filhos pequenos e devia sentir falta deles. A pressão sobre ele devia ser enorme. Eu me pergunto se MacArthur não chegou ao seu limite. Será que a pressão foi demais para MacArthur? Não seria um fato isolado. Em 1960, um faroleiro escocês é levado à loucura pelo isolamento extremo causado pela vida em um farol. Ele mata seu assistente a sangue frio. Em algum momento você acha que a resposta para o mistério pode estar num crime? É totalmente possível. Coloque 3 homens juntos no confinamento de um farol e qualquer coisa é possível. As tensões podem ser consideráveis. Violência não seria algo inédito.
Keith acredita que a teoria tem falhas fatais. Como um homem desarmado mataria 2 colegas e se livraria dos corpos? Quando o desaparecimento dos faroleiros é descoberto, cada centímetro da ilha é vasculhado. O grupo de busca não encontra nem sangue, nem uma arma. E para onde MacArthur vai? Não há barcos na ilha, então ele não pode ter fugido. Ele se matou jogando-se ao mar? A correnteza ao redor da ilha provavelmente teria arrastado os corpos de volta. O mistério se aprofunda e Alistair Henderson acredita que pode haver uma conspiração. E a peça-chave seria o investigador Robert Muirhead. O relatório de Muirhead foi o único que emergiu do incidente. Não houve um inquérito sobre o acidente fatal. Porque o Departamento de Faróis investigou a si mesmo. Você está tentando me dizer que houve algum tipo de acobertamento? É isso que quer dizer? Uma conspiração não seria impossível. Muirhead tenta deliberadamente esconder evidências durante sua investigação? Ele ignora o fato de que sempre deve haver um homem no farol. E outras evidências importantes com informações sobre tudo o que acontece na ilha desaparecem depois que ele vai embora. Elas contêm algo que Muirhead deseja esconder? Algo tão terrível que a verdade deve ser escondida a qualquer custo. O historiador Keith McCloskey está investigando o desaparecimento de James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur do farol das Ilhas Flannan. Ele descarta uma onda gigante e um homicídio. Então, qual a causa do desaparecimento dos faroleiros? Histórias de criaturas marinhas temíveis nestas águas remontam a séculos. Kelpies, Shonies e os mortíferos homens azuis do Minch. Keith vai falar com o biólogo marinho Dr. Charles Paxton, da Universidade de St. Andrews. Ele viu no... Ele tem um interesse especial pelas criaturas não identificadas nos mares do norte escocês. Aqui nós temos um mapa de meados do século XVI. E nesse mapa temos um desenho de um monstro marinho tentando consumir um ser humano. Nas redondezas proliferam relatos sobre o famoso monstro do Lago Ness. E alguns acham que ele pode ter acesso ao mar através de um canal subterrâneo. Poderia um monstro destes espreitar nas águas escocesas e atacar os faroleiros nas Ilhas Flannan? Abre a porta! Abre a porta! Na universidade, o pesquisador encontra relatos detalhados de testemunhas oculares sobre uma criatura similar. A apenas 240 quilômetros das Ilhas Flannan, nas Ilhas Orkney. Em 1808, a maré trouxe um animal estranho para a costa de Stronsay, nas Ilhas Orkney. Aqui temos os relatos de 3 testemunhas que viram um animal, a besta de Stronsay. Thomas Fotheringham, carpinteiro. John Pease, lavrador. E George Shearer, coletor de impostos. E os 3 depuseram sobre juramento em frente a um juiz em Orkney, cerca de um mês após a criatura aparecer. Um desenho da besta revela uma criatura de pescoço longo, 3 pares de membros e pelos que parecem uma crina. E eles descreveram o animal. Disseram que tinha 16 metros. Isso causou uma pequena polêmica científica. Partes da carcaça são enviadas ao renomado cientista e médico Sir Everard Home, da Sociedade Real em Londres. Após estudá-la, ele conclui que não é um monstro marinho, e sim um tubarão peregrino que habita as águas frias do norte da Escócia.
Este é o desenho feito por Everard Home, de um tubarão peregrino em seu estudo. E embaixo, o desenho da besta de Stronsay, baseado nos testemunhos. Home acha que um processo de decomposição fez o tubarão se transformar no monstro estranho e não identificado. Mas isso não explica uma característica chave: o tamanho. Home calcula, a partir das vértebras, que o animal tinha cerca de 9, 10 metros. As testemunhas disseram que tinha 16 metros, o que é uma diferença de 7 metros. Para mim, esse é o maior mistério a respeito da besta de Stronsay. Como algo de 9 metros pode gerar uma carcaça de 16 metros? Criaturas estranhas seguem aparecendo na costa norte da Escócia até recentemente, em julho de 2011. Abre a porta! Abre a porta! Uma criatura marinha como esta devora os faroleiros um por um? Os faroleiros podiam estar guardando o equipamento na plataforma oeste quando ela apareceu e eles foram atacados, ou caíram no mar com um susto. É uma possibilidade real. Mas ao investigar mais, Keith acredita que o mistério pode ter outra explicação. Oi! MacArthur! Ele encontra uma pista intrigante no comportamento de Joseph Moore, o homem que descobre o desaparecimento dos faroleiros. O que eu notei no relatório foi como a descoberta do desaparecimento deles deixou Moore abalado. Ele se encontrou com alguma coisa tão apavorante que quis deixar a ilha imediatamente. E em uma remota cidade russa, a descoberta de um pequeno corpo mumificado confunde as autoridades. Или, как утверждала Тамара Николаевна, O historiador Keith McCloskey encontra uma pista sobre o mistério dos 3 faroleiros nos relatos do homem que descobre seu desaparecimento, Joseph Moore. Muitos anos após o incidente, o filho de Moore, James, envia uma série de cartas sobre seu pai, a escritora Angela Elliott, que está produzindo um livro sobre as Ilhas Flannan. O Joseph não gostava das Ilhas Flannan. Ele não queria estar lá. Estranhamente, de folga na noite anterior à descoberta do desaparecimento, Moore tem uma premonição sobre a morte dos faroleiros. Ele não dormiu muito bem. Ele acordou, olhou pela janela e pensou ter visto um incêndio no farol. Quando Moore vai investigar, ele percebe que o fogo foi apenas sua imaginação. Na cabeça dele, aquilo era um sinal de que algo horrível ia acontecer. Após o incidente, Moore descreve o que acredita ter sido responsável pelo destino dos faroleiros. Ele disse que a história da tragédia era realmente muito estranha. Levando em conta tudo o que aconteceu, ele acreditava que eles foram vítimas de alguma maldição. As Flannan podem ser amaldiçoadas? Os livros de história dizem que há ossos nas ilhas e que elas foram habitadas por uma raça de pessoas pequenas, os Losburdan. O próprio Joseph Moore encontra o que acredita serem ossos pequenos na ilha. Haveria uma ligação entre estes ossos, o farol, e uma maldição letal? Talvez o farol tenha sido construído em solo sagrado, de alguma forma profanando os mortos e liberando uma maldição poderosa. Em todo o mundo, há ilhas que as pessoas consideram amaldiçoadas. A ilha italiana de Gaiola é famosa pela morte prematura de muitos de seus habitantes. Na costa de Connecticut, a ilha Charlie seria alvo de 3 maldições, todas com o intuito de matar seus visitantes. De volta à ilha, Keith explora a área ao redor do farol à procura de sinais de um cemitério ou dos lendários Losburdan. Ele encontra a capela supostamente construída pelo monge irlandês St. Flannan.
Mas Keith não encontra sinais óbvios de túmulos. A menos que eles estejam embaixo do próprio farol. Se houver túmulos aqui e o farol tiver perturbado esses túmulos, isso pode explicar por que tanta gente acha que o farol é amaldiçoado. E também pode explicar por que a investigação do Departamento de Faróis foi tão incompleta. Eles não queriam cavar muito fundo. Ao investigar os documentos mais uma vez, Keith faz uma série de descobertas. Durante a construção do farol, o mestre de obras morre. E logo após o desaparecimento de Ducat, Marshall e MacArthur, outro faroleiro morre em um acidente trágico. Os documentos mostram que John McLaughlin caiu da torre. Então, são 5 homens mortos no intervalo de 4 anos. Faróis são lugares perigosos e isolados. Mas tantas mortes em tão pouco tempo são algo único. Oi! Talvez Joseph Moore esteja certo. MacArthur! E os homens sejam vítimas de uma maldição. Mas as Ilhas Flannan se recusam a revelar seus segredos. Kyshtym, uma triste cidade industrial 1.400 quilômetros ao leste de Moscou. Esta é uma das regiões mais pobres da Rússia, onde a mortalidade infantil é o dobro da dos Estados Unidos ou do Reino Unido e muitas crianças são abandonadas. Então a polícia está acostumada a lidar com casos chocantes. O capitão detetive Vladimir Bendlin trabalha em Kyshtym há quase 20 anos. Я бывал на разных местах происшествия. Выезжал на место убийства, на место обнаружения трупа. Видел много разных смертей. Mas ele nunca foi capaz de resolver um caso assombroso. Но ничего подобного мне не приходилось видеть никогда. Em 1996, Bendlin é chamado à casa de um golpista chamado Vladimir Nurdinov. Nurdinov o leva a um pequeno quarto nos fundos da casa. При мне была видеокамера, и я решил снять все это. Здесь он мне показал странный предмет. Sobre a cama, há o que parece ser um pequeno corpo mumificado. От чего я был в замешательстве. Это было так неожиданно, я такого никогда не видел. Sua aparência é desconcertante. Um corpo cinza, exceto pela cabeça que é marrom. E com um formato estranho de capacete, enormes olhos de aparência felina e a ausência de umbigo ou de órgãos sexuais deixam Bendlin confuso. По роду своей работы приходилось видеть умерших и недоношенный плод. Здесь, в данный момент, я не знал, к какому виду отнести это существо. Человек с таким уродством, либо это иная форма жизни. Что же это такое? A reação imediata de Bendlin é obter uma opinião médica. A assistente clínica Lyubov Romanova é a primeira a examinar a criatura. За все время такого не видела. Да, много отличий было. Ну, много. Вот я же перечислила. Вот, посмотрите, головка состоит из 4 костей. Острые грани такие были. Не соответствует человеку. Mas se não é humano, o que é? Bendlin começa o inquérito interrogando o homem que lhe entrega o corpo. Vladimir Nurdinov. Ele alega tê-lo encontrado no apartamento de uma mulher idosa chamada Tamara Prosvirina, conhecida como Tamara Sênior. Bendlin visita seu apartamento decrépito na periferia da cidade. Ele descobre que Tamara está no hospital, doente demais para ser interrogada. Por isso, ele convoca sua nora, Tamara Júnior, para ser entrevistada. E o que ela conta é espantoso. Ela diz que sua sogra encontrou a criatura na floresta próxima ao seu apartamento. E faz uma alegação surpreendente.
O detetive Vladimir Bendlin está investigando um bizarro corpo mumificado encontrado em Kishtin, na Rússia. A testemunha ocular, Tamara Júnior, leva-o até o local onde sua sogra teria encontrado a criatura. Ну что, где это место? Покажи. Ага. Да, это место, что-нибудь Ну, на камеру посмотри, где это находится. É uma noite quente do verão de 1996. Было жарко, хотелось воздухом подышать лесным. Слышит, кто-то ее зовет, голос какой-то, значит. Ela alega ter ouvido passos curtos e apressados. И тут она внимание обратила на вот эту сосну. Видишь, что-то там лежит, подошла. И вот увидела вот этого плачущего существа. Я думаю, она приняла его за ребенка и принесла домой, стала за ним ухаживать. No dia seguinte, Tamara Sênior liga para a nora e diz que achou um bebê na floresta. Недоверием пошла, когда она мне объяснила, что у нее там находится существо, ребеночек. Зашла в эту комнату и, естественно, увидела это существо. Он был живой. Tamara Sênior cuida da criatura como se fosse uma filha. И сразу как-то она имя ему дала. Алешенька, хорошенький. Mas para Tamara Júnior, nada a respeito do bebê parece humano. Especialmente seus hábitos alimentares. Он именно не то что разжевывал там ее, все как-то поглощал он ее. Потому что я не замечала, что он там зубами скрипел, чванькает зубами там, ну как-то вроде как он вроде втягивал эту пищу, так сразу почему-то у меня сложилось впечатление, что это такое неземное существо. Mas se não é humano, de onde vem? Antes que Tamara Júnior possa descobrir, sua sogra fica doente e é levada ao hospital. Ну, я думаю, что она там, конечно, им рассказывала в диспансере, что у нее там мальчик остался, ребеночек остался. Наверное, ей не совсем там поверили. Раз человек больной, неадекватный, ей, наверное, скорее всего, не поверили. Acompanhada de seu amigo Nurdinov, Tamara Júnior vai ao apartamento de sua sogra para ver como a criatura está. А приехала уже он погиб. Nurdinov leva o corpo para sua casa, onde o entrega ao detetive Bendlin. Agora que interrogou todos, Bendlin está mais determinado do que nunca a resolver o caso. Я решил для себя выяснить, что же это за существо. Как утверждала Тамара Васильевна, ребеночек, или, как утверждала Тамара Николаевна, инопланетянин. Mas existe uma explicação mais simples? Em 2011, em Irkutsk, na Rússia, Timur Hilal publica na internet fotos de uma criatura estranha. Seu vídeo tem 700 mil acessos. Mas logo é revelado que tudo saiu da cozinha de Hilal. У меня как бы голова из пластилина, а тело из теста. Ele forja um acidente e posiciona seu alienígena falso nos destroços. Uma fraude criada para chamar a atenção e extrair dinheiro de jornalistas. Тогда бы уже была какая-то... А здесь же все опровержение, все, я же говорю, что это все подделка.
Tamara Sênior, sua nora Tamara Júnior e Nurdinov estariam tentando algo similar? Para descobrir, Bendlin leva o corpo mumificado à doutora Irina Yermolaeva. Ela passou 25 anos como obstetra no hospital de Kisten. Как специалист могу сказать, что да, живая ткань, то есть костная ткань, это не пластмасса, не дерево, не какая-то фальсификация, то есть это натурального. Então, não parece ser uma fraude. Em vez disso, Irina tem outra teoria. Ну, это и первое впечатление, и все последующие впечатления. Я четко представляю себе, что это действительно плод человеческого происхождения. Se é um feto humano, por que tem características tão bizarras e únicas? Afinal, é um extraterrestre? То появились, как говорят, неопознанный летающий объект. Eu vou lá. Em Kisten, na Rússia, o detetive Vladimir Bendlin tenta resolver o mistério do corpo mumificado conhecido como Aleshenka. Uma especialista afirma que pode ser um bebê humano prematuro deformado. Nesse caso, o que poderia causar a deformação? A resposta pode estar no solo ao redor de Kisten. 29 de setembro de 1957. O sistema de resfriamento da instalação nuclear de Mayak falha. 80 toneladas de lixo nuclear líquido são lançadas ao ar, tornando o terreno ao redor o mais radiativo do mundo. Mayak fica a apenas 10 quilômetros de Kisten e do lugar onde Aleshenka apareceu. A radioatividade causa anomalias, alterando o DNA humano. Então, é possível que Aleshenka seja um bebê deformado, abandonado na floresta por uma mulher de Kisten, para que Tamara Sênior encontrasse? A cientista Lyubov Romanova já viu centenas de bebês afetados pelo desastre. На нашем пути не попадалось такое. Уродство всякое бывает там, понимаете, и ручки, и ножки, и пальчики, ну всякие. Ну, такого-то нет. Para ela, o crânio de Aleshenka, as grandes órbitas oculares, tudo é diferente demais para um ser humano, ainda que deformado. Com esta revelação, Bendlin decide que só há uma forma de desvendar o mistério. Мы проведем гистологическое исследование, возьмем материалы для исследования ДНК. A essa altura, o caso começa a chamar a atenção da mídia russa. Como resultado, um cientista conhecido, Boris Zolotov, intervém e oferece para conduzir os exames de DNA necessários. Bendlin entrega o corpo a um dos assistentes de Zolotov. Ele espera notícias em poucas semanas. Passam-se meses e nada. Então a história sofre sua reviravolta mais bizarra. Finalmente localizado por repórteres da TV russa, Zolotov faz esta alegação espantosa. Na viagem de volta ao laboratório, seu assistente vê luzes piscantes no céu e uma nave aterrissa, bloqueando o caminho. Когда его везли, группа обнаружения, то появились, как говорится, неопознанный летающий объект. И они забрали сущностную основу. Прямо по дороге. Zolotov nunca comentou esta declaração intrigante e se recusa a dar novas entrevistas. Bendlin suspeita de que Zolotov esteja escondendo outra verdade assustadora. De que ele foi forçado a entregar a criatura ao serviço secreto russo. Кто-то из журналистов тоже общался с ними. Ну, ему уже они сказали, что мумию изъяли спецслужбы,
отобрали подписку о неразглашении. Qualquer que seja a verdade, uma coisa é certa. A criatura desaparece e Pendleton nunca mais a vê. В результате чего я утерял возможность. И впоследствии, конечно, мне уже... Я сожалел, что никакой фрагмент мумии я не изъял. Quando a trilha parece estar esfriando, surge uma nova pista. O jornalista investigativo russo e repórter de TV Vadim Chernobrov alega ter novas evidências. Меня нашла местная жительница, которая созналась, что на самом деле тряпочка все это время находилась у нее. И она готова подарить, бескорыстно подарить эту тряпочку с единственным условием, чтобы мы ее исследовали. Chernobrov se une a Pendleton para checar se realmente é o lençol que foi usado para cobrir Alechenka. Присядем. Só uma pessoa pode confirmar. Tamara Júnior. Я подтверждаю, что это она. То он завернутый был, ну как ребенка заворачивал, да, заворачивала она его платок и в какую-то там плащаницу заворачивала. Их нет в архиве. Certo de que é autêntico, Chernobrov leva o lençol de volta a Moscou e consulta um laboratório de diagnósticos. Ele espera que contenha restos da pele ou fluidos corporais da criatura. Eles podem conter DNA, que pode ser testado para revelar a origem de Alechenka. Ну, хорошо. Após 2 semanas, o laboratório de Moscou tem os resultados. O teste identifica 2 conjuntos de DNA. Um deles é feminino, provavelmente de Tamara Sênior. Mas é a sequência do outro genoma que chama a atenção. На этой плащанице есть следы существа неизвестного науке. Mesmo comparando o DNA com o de milhares de espécies conhecidas, eles não encontram uma correspondência. Это геном, которого нет в базе данных, абсолютно отсутствует. То есть это неизвестный геном. O DNA de Alechenka pode ser o primeiro exemplar de um genoma extraterrestre? С научной точки зрения, объективно, надо сказать осторожно. Результат говорит о том, что это существо нам пока неизвестно. É um resultado impressionante. Mas sem o corpo, a história continua envolta em mistério. O detetive Pendleton continua seguindo cada nova pista. O caso de Alechenka